Programa Homem de Verdade. Nós temos aqui uma gama de assuntos importantes para você. Você que é um homem de verdade. Você que tem honrado seus princípios, honrado sua família e tem sido um homem cada dia abençoado. O assunto hoje em pauta é o papel do cristão na política. É um assunto muito debatido aqui, muito falado, e tem gente que é contra e a favor, e tem gente que gosta de falar, tem gente que tem milhões de opiniões. Hoje você vai ouvir um pouco do que é certo e o que é errado. Hoje você vai ter uma orientação como deve ser o cristão dentro da política. Para tratar desse assunto, ao meu lado aqui está o pastor Roberto Nicola. Ele é empresário na área de produtos automotivos e também um dos pastores aqui do Ministério Catedral da Família. Minha frente aqui está o pastor doutor Flávio Varela. É um homem de Deus também, atua na área jurídica, mas também é um líder de ministérios de homens aqui da igreja. Ao seu lado está o pastor Rui Diogo, o grande Rui, um homem de Deus abençoado em todas as áreas de sua vida, um homem de sucesso e também é um dos fundadores desse ministério. E hoje nós vamos tratar desse assunto, né? O programa hoje fala o papel do cristão na política. Crente deve participar de política? Deve ser candidato à política? Como é que vocês veem isso? Porque aqui estão homens debatedores, que conhecedores e pai da razão. Então eles vão dar a informação correta para vocês. A gente pode iniciar aqui com uma frase típica, né, de que religião e política, ela não se mistura. Mas isso é uma vertente para poder afastar o cidadão de bem, independentemente do que se refere à política, desse contexto do que é esse Estado Democrático de Direito versus a política. Porque, na verdade, ela não vai se misturar quando eu tento impor a minha religião para alguém dentro desse contexto da política. A gente tem uma outra frase que fala que o Estado é laico, ou seja, o governo não tem religião, mas o cidadão, ele tem que sim exercer seu direito de pensamento daquilo que ele entende como algo para a sua vida e para a sua família. Vamos a um contexto aí. Quando a gente vai falar sobre a história, a gente vê que a base do Estado Democrático de Direito do mundo ainda hoje está nas leis que Moisés trouxe para a humanidade. Quem foi que falou primeiro sobre o dever de não matar, né? Não matarás, não roubarás. Vem de onde? Uma instituição divina, né? Deus que revelou para Moisés, e de lá para cá as coisas vêm acontecendo em cima dessa base. O grande líder é Moisés. Quem foi que falou primeiro sobre o dever de fidelidade? Ou seja, gerou-se princípios em relação a fazer ou não fazer algo. Existe sempre um histórico e um contexto onde a religião ela esteve presente na política em relação a influenciar a valores. Tudo que nós debatemos aqui, nós temos como referência a Bíblia. E a Bíblia mostra os grandes homens de Deus que foram políticos. Davi é a maior referência, era um homem segundo o coração de Deus e ele governava. Quem é político? Quem governa. Quem está à frente. Pelo contrário, nós temos que entender que o governo ele tem que estar sobre a mão de um homem cristão, porque ele tem valores, ele tem honestidade, ele tem caráter, ele vai julgar para o povo. Tem princípios. O que é princípios? O que é que levou Salomão a ter sabedoria? Quando ele orou e falou, Senhor, me dê sabedoria para que eu governe o seu povo. Então nós precisamos de saber, porque os valores foram trocados. Durante a história da política, as pessoas usou a política para se beneficiar, para fazer algumas negociações ilícitas, mas a política é de Deus. Nós temos que entender que Deus direcionava os homens para estar à frente. Quem era Samuel? Era aquele que legislava a lei em Israel. Era ele que dava a ordem ao povo, era ele que era... Deus trazia uma palavra, Deus trazia orientação e levava ao povo, não era isso que a Bíblia ensina? Então nós temos que entender que as coisas foram mudadas, foram conturbadas, elas foram prostituídas durante esse período, mas a política, Deus aprova ela, porque Deus quer o quê? Quem é que Deus quer que governe o nosso país? Um homem de Deus, uma pessoa que vai governar com seriedade, com transparência, com honestidade, vai governar para o povo. Infelizmente, não é isso que a gente vê em muitas situações. Mas eu vejo a política como sendo algo de Deus. E aí, o que acontece? O povo acaba recuando e deixando quem? O ímpio, as pessoas erradas, assumirem. Mas não é isso que Deus tem como projeto. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Por que a Bíblia fala isso? Porque Deus quer que quem esteja lá seja alguém que seja orientado, dirigido, que tenha direção para abençoar o povo. Eu vejo dessa forma. Quando vocês falam de política,
se o cristão ele deve participar da política e qual que é o papel dele dentro da política, quando você cita esses homens aí, eles buscavam em primeiro lugar a direção de Deus. Salomão, o pastor citou aí, que ele pediu sabedoria para Deus para ele tomar conta daquele povo. E lá em 1 Reis, 2 Reis 4, 29, fala uma coisa muito interessante, porque ter sabedoria não quer dizer que a pessoa vai ter tudo para resolver. Lá fala que Deus deu sabedoria para ele e muitíssimo entendimento. Eu vejo que não adianta a pessoa ter sabedoria se não tiver um discernimento e um entendimento do que ele vai fazer. Hoje, na área da política, a pessoa tem a sabedoria de conduzir a política, mas não tem entendimento para resolver as questões de acordo com a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que primeiro buscar as coisas do reino, direção de Deus para fazer as coisas. Esses homens que citou, eles buscavam direção de Deus. Hoje os nossos políticos não fazem isso. Eles buscam benefício próprio. Eles buscam benefício próprio, é o inverso. Já entra com a intenção de fazer a coisa errada. Não é com intenção, com segundas intenções. Mas com interesses próprios, né? Somente pensando em si. Então, o cristão pode participar do político? Pode. Mas ele tem que fazer uma diferença. Mas é isso que eu tô falando. Ele tem que fazer uma diferença. Ele está entregando pro diabo, para as pessoas erradas, para fazer isso, pastor. Antes de nos atualizar, trazer para os dias de hoje, eu também quero fazer menção a um homem na Bíblia, José. José, o que aconteceu? José tinha propósito no seu coração, José tinha temor no seu coração, José tinha realmente uma reverência de um verdadeiro cristão. Veio de uma linhagem, seu pai, Jacó, trouxe sobre ele uma linhagem, uma questão inquestionável, inegociável a sua vida. Até os seus próprios irmãos tiveram inveja dele. Seus próprios, dentro da família. 11 irmãos foram contra. Não, queremos esse cara aqui, não, vamos matar, vamos acabar com ele, que ele tá atrapalhando a nossa vida. O nosso pai está tirando o nosso legado, ele está tirando aqui meu status. Cada um brigava, cada um queria sua posição. E José foi temente a Deus. Lutou, passou por lutas, passou por adversidades, foi escravo, foi jogado de buraco, foi ser empregado doméstico, foi para a penitenciária. Ele nunca abriu mão de princípios na sua vida. Sabe algo interessante que a Bíblia destaca lá? Eu cito José na casa do faraó. Fala que mesmo ele sendo escravo, Deus o abençoava de forma tal que colocou tudo na mão dele. Tudo que ele pegava, prosperava. Isso aí, falava que era próspero. Como é que pode um escravo ser próspero? Ou seja, daquilo que eu usufruo para a minha vida, também gera prosperidade, fruto da minha fidelidade. Ou seja, a fidelidade em relação aos princípios. O problema é que a sociedade consegue enxergar a Bíblia hoje como um livro religioso. Se ele tirasse a religião da Bíblia e lesse a Bíblia como manual do homem, exercitasse a isso fé. aí. Daniel, você que é o maior exemplo de Daniel. Daniel não se corrompeu, ele não vendeu, ele não se vendeu. Ele falou assim, ó, ele guardou os princípios. Eu não misturo com as oferendas, eu não misturo com o alimento. Ele simplesmente falou assim, ó, eu vou estar aqui no palácio, mas eu não misturo. Ele estava onde? No meio do quê? Da corrupção. Então, de Deus, pastor Roberto, não se o que corrompeu. aconteceu hoje? Então vamos falar a palavra? Os nossos políticos cristãos de hoje não conhecem a palavra de Deus. Pronto. Ou não Resumo. Certo? Se conhece, deixou de lado. Deixou de lado. Por quê? Foi para negociações, foi para barganhas. E hoje está aí. A credibilidade do povo de Deus está caindo. Está caindo cada dia. Por quê? Certo? Esses homens que são homens constituídos por nós para nos representar, não representa, sabe por quê? O coração, quando eles entram lá, já está contaminado. Uma pessoa que diz cristão, uma pessoa que fala que é temente a Deus, se ele for orar e pedir direção de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus fala para ele, cuidado, você vai entrar num lugar que você vai ter que ser manipulado.
Você não vai manipular, você vai ser manipulado, você vai ter que entrar no esquema. E mesmo assim, porque eu não creio, pastor, que se uma pessoa de Deus for orar e o Espírito Santo de Deus não falar com ele, se está fazendo a coisa certa ou errada, fala. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa intenção. Uma pessoa, quando decide fazer isso, ele está preparado para fazer qualquer acordo. Qualquer coisa que vier na mão dele, ele está pronto e ele sabe como responder e resolver o problema. Ele não está pensando mais nas coisas celestiais, não. Olha, o assunto é muito importante. O assunto é desafiador. O assunto fala muito com você porque você tem uma arma poderosa. Tenha sabedoria, meu Deus, dê sabedoria a esse povo, a este homem de verdade que está nos assistindo. Dia 3 de outubro, você tem condição de mudar situações. Pense bem, a sua arma é o voto. Pense bem nisso. Nós vamos para um intervalo. Você vai conhecer os nossos colaboradores. São as empresas que nos ajudam a estar aqui, levando uma palavra preciosa, ajudando você no seu dia a dia. Mas, minutinho só, nós já voltamos para dar continuidade e te ajudar e te orientar. Não vai nas promessas, viu? Não vai nas promessas, não. Porque, realmente, a promessa verdadeira, somente Deus tem para te dar. Um minuto só. A Igreja Catedral da Família tem um convite muito especial para você. E vamos estar juntos, celebrando ao Senhor. Eu te louvarei, te louvarei. Comece o seu dia na presença do Senhor. Venha orar conosco na oração de Davi. Oração de Davi, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30. Você é o nosso convidado. Somos uma igreja que praticamos o amor em ação, através da ABM, onde nós estamos cuidando dos menos favorecidos. Ajude! Você pode ser um voluntário. Temos uma reunião dinâmica, cheia da presença de Deus, para abençoar você que é solteiro, adulto, viúvo ou divorciado. Olá, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que quer empreender, eu tenho um convite especial para você. Vem participar conosco da Ação Empresarial. Fala galera, nós somos os líderes da Catedral Jovem, estamos aqui para fazer um convite especial para você. Todos os sábados, às 20 horas, te esperamos para um culto sensacional aqui na Catedral Jovem. Para você que busca conhecimento da Bíblia e da teologia, venha conhecer o Instituto Catedral da Família, cursos online e presencial, teologia básico e avançado. Aguardamos você. Fala galera, nosso convite agora é para os adolescentes. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto muito especial para você. Estamos aqui para te convidar para algo que vai transformar a sua casa, a sua família, as suas finanças e a forma de criar os seus filhos. Nós somos a Escola da Família, estamos aqui para abençoar você e sua casa. Venha fazer parte conosco. Venha. Todas as quintas-feiras, aqui na Igreja Catedral da Família, às 8 horas da noite. Você que quer deixar o seu casamento mais saudável, essa relação mais apaixonante, vem estar conosco. Não fique de fora. Você que quer participar do Ministério Chamar, que é o Ministério de Dança daqui da Igreja Catedral da Família, entre em contato comigo e com a Carol, que vai ser um prazer te receber. Olá, eu queria te convidar para fazer parte de um dos nossos grupos familiares, lugar de comunhão e de aprendizado da palavra. Durante a semana tem as nossas reuniões. Vigília Quarto de Guerra. Queremos convidar você e a sua família para estarmos conosco, profetizando e declarando: nós estamos em guerra. Toda primeira sexta-feira do mês, às 21 horas, te aguardamos aqui. Vem! Mulher, toda segunda-feira, o Manancial Feminino te espera aqui na Catedral da Família. Venha se divertir e aprender a palavra conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós iniciamos o nosso domingo com um café da manhã maravilhoso. Falar em café da manhã, nós queremos convidar você que pode estar presencialmente todo domingo às 9 horas. Nós queremos oferecer um café maravilhoso para você e a palavra de Deus. Quero te fazer um convite especial, todo domingo às 11 da manhã, aqui na igreja, um culto para as crianças com a presença dos mascotes. E também no domingo às 18 e às quartas-feiras às 19h30, não fique de fora. Aos domingos às 18 horas, uma noite de celebração, e às quartas-feiras nós temos aqui um culto, a Quarta da Família, às 19 horas e 40 minutos. Você não pode perder essa programação. Uma batalha que você precisa sair vitorioso. A vitória é nossa. Já está declarada, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos uma igreja para abençoar gerações, para abençoar a sua família. Venha e traga a sua família para juntos
louvarmos e agradecermos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. Venha você, faça parte você também dessa grande família. Esperamos você. Venha! Essa mistura já é um sucesso. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz Cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. É homem de verdade mesmo. É homem que não muda. Caba macho. Homem que não anda segundo o conceito dos ímpios. Sabe? É isso aí. Então nós temos que pensar nisso. O programa nosso hoje estamos falando sobre o crente, o cristão e a política. Querido, pensa bem, viu? Doutor Flávio, você tem uma tese muito boa aí, pode falar. Olha só, eu fiz um levantamento aqui de algumas contribuições do cristianismo, da reforma protestante, né, para o Ocidente, para o mundo, né? Muita gente não sabe que, por exemplo, as grandes universidades do mundo, né, Harvard, Stanford, né, elas foram criadas por cristãos, muitos deles com curso de teologia lá. Mas depois, pelo fato de haver a mudança da troca do comando, elas foram ampliando e hoje estão do jeito que estão, mas tem um reflexo assim, importantíssimo para a sociedade. E olha só, o cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator de formação da Europa e das Américas. Você sabia disso? Vem do cristianismo a proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, mulher, idoso, casamento e a vida em família. Né? Contribuição também do cristão na política, em relação à reforma protestante, né, que marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. No mundo medieval, quem era rico, nascia rico e ia ser sempre rico. Quem era pobre, de família pobre, ia morrer pobre. Sem falar o que era do homem medieval e o que nós somos hoje em relação ao homem moderno. Né? Escolas públicas, elas surgiram depois da reforma protestante. Antes, a Igreja Católica é quem tinha o domínio da educação e tinha o critério de quem poderia aprender ou não. Inclusive as mulheres não tinham acesso à educação naquela época. E por último, para não ficar exaustivo aqui, a reforma protestante que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistar riquezas e posições. Tudo isso é reflexo do cristão na política. Por quê? Porque ele implantou os seus valores à luz da palavra de Deus, manual do homem para a humanidade. Quem que é a potência mundial? Estados Unidos, porque era um país cristão. Nós temos que entender isso. Por que os Estados Unidos, até hoje, é a maior referência? Porque a base dos Estados Unidos, a base dos políticos, eram cristã. A força do cristianismo dentro da política. Pastor Roberto, tudo que o pastor Flávio Varela citou aqui, a base fundamental daquela época, da formação, era o cristianismo. Sim. Cristianismo. Trouxe direcionamento. Aí veio conturbando, veio alguém querer buscar direitos. E cada dia, esse mundo, sabe, flagelado aí, vem cada dia tentando buscar direitos, e cada dia mergulha o mundo, quer a acabar sociedade, com a cultura judaico-cristã, os direitos, os princípios, os valores, no buraco, no lixo. O fato de eu cumprir uma ordenança de Deus do trabalho, lá do Gênesis, que o homem tem que saber lavrar, né? Ou seja, proteção e provisão, ele faz com que a minha felicidade, ela venha fruto daquilo que eu gero através do meu trabalho. Aí a política vem e fala o seguinte: fica tranquilo, se você não pode, vamos organizar para você ter uma sustentação. Aí tem um texto de Jeremias também muito forte, lá em Jeremias 29:5, diz o seguinte: edificai casas e habitai-as. O que é que o governo fala hoje? Casa que não está habitada, porque ela não cumpre a função social da posse, né, com base no direito, Constituição Federal, pode ser invadida para aqueles que vão o quê? Habitar. Ou seja, a Bíblia já estava sobre política. Tem sua casa? Habite. Cuide do que é seu. Zele pelo que é seu. Guarde o que é seu. Depois fala o seguinte, ó: plantai jardins. Por que plantar jardins? Fruto do meu trabalho novamente. Eu vou plantar para que eu possa ter a alegria de poder colher e me alimentar do que está no meu jardim. E depois fala o seguinte, ó: e comei o seu fruto. Eu não preciso de ninguém. Paulo fala o seguinte, ó:
que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. A Bíblia, ela traz instruções fortes do que vai libertar o homem. E o povo hoje está cada vez mais na política atual, querendo ser refém do Estado, da política, indo de encontro mais uma vez a princípios milenares à luz da palavra de Deus. Mas o pastor Salmo falou uma coisa muito séria sobre como nós vamos escolher os nossos governantes. Está nas nossas mãos a escolha de tudo que você falou, da sociedade que nós vivemos, do que nós queremos criar os nossos filhos, qual é o futuro que a gente vai dar para os nossos filhos, participar de debates, ações sociais, vivenciar Sem aquilo, medo, né? viver sem medo. Pastor, esse programa aqui está sendo importantíssimo, porque nós estamos alertando a sociedade, alertando você, homem. Cobrar os políticos daquelas promessas que foram feitas. Participe, Certo? escuta, tem programa de televisão, hoje eu não acho ruim o horário político. Tem gente que fala assim, vou desligar a televisão porque é horário político. Não, querido, veja Tem que quem saber o que é. está acontecendo. Veja quem é, veja viu? os valores. Lá vão falar muitas verdades que você não sabia e você está votando aleatoriamente. Está jogando seu voto fora. Procurando votar nas pessoas por influência de outras pessoas que não têm compromisso com Deus. Por um vale gás, um prato de comida. Não, e nem conhece a pessoa, né, pastor? Nem sabe qual que é a política. Qual que Outra coisa, a coisa é tão séria que irmãos nossos, pessoas que dizem ser servo de Deus, que é um cristão perfeito e tal, ele colocando dentro da sua casa o que Abacuque diz lá, ai daquele que coloca bens maus adquiridos dentro da tua casa. Ele está lá em cima, recebe um suborno, recebe um presente porque ele fez alguma coisa, e ele não está nem aí, ele não quer nem saber, ele quer pôr o que a Bíblia diz, colocar a sua casa no alto, no ninho, para sair fora desse mundo pecaminoso nosso aqui em relação a viver. Mas ele esquece que um dia ele vai ter que pagar por isso. Ele esquece que um dia isso aí vai voltar em cima dele. Então, os nossos políticos eles têm que entender que coisas erradas, hoje ou amanhã, vai acontecer na vida dele pela semeadura que ele fez. Por que está sendo desacreditado? Porque quem entra lá, eu conheço pessoas, amigas minhas, que era cidadão de bem, de caráter, caboclo honesto, pessoas que ilibada, entrou na política, foi poucos anos e estava corrompido. Porque o sistema que ele estava lá dentro, ele não tinha temor de Deus, não conhece a palavra de Deus, e ele se corrompeu. E hoje está pagando as duras penas por causa disso aí. Aí os valores, o compromisso com o povo, a promessa que ele fez no debate, a promessa que ele fez numa campanha, foi para água abaixo. Ele quer reaver os seus valores. Uai, eu preciso me ajeitar aqui, uai. Eu vou entrar aqui, vou ficar bonzinho, honesto aqui. O que eu vou crescer? Ele vai para o lado da corrupção. Por isso, hoje, quando a gente fala do cristão e a política, nós temos que ver se verdadeiramente os homens que nós constituímos, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Deus olha o princípio da pessoa, o compromisso da pessoa, mas chega lá dentro, Deus deu o livre-arbítrio, ele muda. Não, eu prometi lá atrás, mas agora eu preciso primeiro resolver minha vida. E esse resolver a vida torna-se tão bom e tão fácil para ele, que nós vivemos num país, gente, da corrupção. Não tem jeito, para onde você mexe a corrupção todo dia, todo problema. Então, querido, hoje você está nos assistindo, comece a olhar os valores, comece a trabalhar com pessoas que realmente, sabe, têm pensamentos positivos, pensamento de realmente trazer o bem para a sociedade, certo? Pessoas que realmente estão exercendo a cidadania. Um cristão precisa mostrar para você que, em primeiro lugar, ele não é político, não, ele é um cristão. E se ele é um cristão, ele é um homem íntegro, um verdadeiro adorador. Será que ele esquece, pastor, que ele vai sentar diante do tribunal de Cristo para dar conta das coisas certas e erradas que ele fez? E fala, Jesus, cada coisa tem seu tempo, então deixa eu chegar lá para nós discutir isso lá. Ele quer hoje reservar a vida de dele. mim que eu não te conheço, rapaz. Ah, mas eu sou um pastor, eu sou um padre. Aparta-se de mim que eu não te conheço, nunca te vi. Então, eu creio, querido, que você hoje precisa se oferecer, trabalhar, procurar conhecer. Conheça o mundo político nosso.
Infelizmente, o mundo político nosso é um pouco tanto quanto podre. Podre. Mas quem sabe você pode ser alguém que vai entrar para mudar. Quem sabe você pode ser aquele lá que era aquele voto que ia mudar uma situação trágica no país. Você diz não. O seu voto é importante. O voto do seu candidato lá no Senado ou na Câmara Federal é importantíssimo. Na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, onde você colocar um político, um representante seu, você precisa valorizar a pessoa dele. E deixe que o resto, Deus vai orientá-lo, vai dar sabedoria dele, vai dar propósito para ele, vai dar caráter para ele, para que ele não possa se desviar, ele não possa ir atrás de uma proposta boa. Ó, tem uma proposta boa aqui, você vai aceitar? Não, rapaz, pega isso aqui, pega, rapaz, o que é isso? Você é bobo, ninguém tá vendo, não. Não, ainda fala assim... Voto é secreto, voto é secreto. Ainda fala assim, Deus está mandando, está pondo na sua mão, você não quer? Então são coisas que acontecem, está nas suas mãos. O poder do dia 3 de outubro. Ou data importante, data que você pode mudar as situações. Porque, olha, nós vivemos numa cidade hoje que existe um mundo de candidatos a prefeito. Virou uma briga. Quem quer ser candidato? Todo mundo, gente. A dona Marinha, o Zezinho, o Pedrinho, o João, o outro empresário, o outro fulano. Cada um quer ser candidato. Para que será, hein? Será que eles têm competência? Será que tem gente que já é político e quer tomar outro cargo? Cada um, irmão, tem um sentido, tem uma posição. Comece a rever isso. Comece a analisar isso. Sabe? Veja se realmente esses políticos estão entrando lá, porque é fundamental um cristão estar na política. Fundamental. Mas com a política de caráter, de objetivos e de propósito em prol, fidelidade a Deus. Porque aí, quando vier as propostas, ele vai deixar de fora. Porque ele tem caráter, ele tem dignidade. Infelizmente, essas palavras não existem nesses ambientes políticos. Não. Propósito, caráter, dignidade, sabe? Homem de palavra, homem do fio de bigode, acerta, paga tudo, faz tudo. Acabou. Lá não. Existe aqui para nós. Mas que tal se nós aqui resolvermos e colocar esses homens sérios lá para nos representar? Pense nisto. O poder de mudança está nas tuas mãos. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.